Ao pensar no lugar mais seguro do mundo, muitos consideram crimes violentos e guerras como indicadores de risco. Cidades e países perigosos são fáceis de listar, como St. Louis, Missouri, com uma das maiores taxas de crimes violentos dos Estados Unidos da América, Gary, Indiana, onde o risco de ser vítima de crime é de 1 em 29, e San Pedro Sula, Honduras, considerada a cidade mais violenta do mundo. Países em conflito como Síria, Iêmen e Afeganistão também são vistos como perigosos. No entanto, ao avaliar a segurança de um lugar, não só a criminalidade e conflitos militares devem ser considerados. O Japão é há muito um dos países mais seguros, com baixos índices de violência e pequenos crimes. No entanto, você pode se surpreender ao saber que, até 2011, o Japão apresentava o maior risco de morte por incêndio entre os países desenvolvidos, seguido de perto pelos Estados Unidos. O Japão teve a quarta maior taxa de mortes por terremotos de 1900 a 2016. Embora o Japão possa ser considerado relativamente seguro em relação ao crime, sua reputação de segurança não leva em conta a vulnerabilidade a desastres naturais. Como pode ver, segurança ambiental e risco de crimes violentos são apenas alguns dos muitos fatores que determinam se um lugar é mais seguro ou não. Além de violência e desastres naturais, classificações de segurança também avaliam saúde, como expectativa de vida ou taxas de doenças, e fatores ambientais, como acesso a ar e água limpos. Então, o que torna um lugar seguro e onde estão os lugares mais seguros do planeta? Vamos descobrir. Antes de analisarmos dados sobre criminalidade e riscos à saúde, precisamos considerar algo que, embora não seja tão claro, é muito importante. Estamos falando, é claro, sobre a percepção das pessoas de onde elas sentem que é mais seguro. Muitas pessoas veem alguns lugares como mais seguros, e essa sensação é importante, mesmo que não seja confirmada por dados. Sentir-se seguro vai incentivar as pessoas a viverem em certos lugares em vez de outros, e as percepções de segurança podem se espalhar, influenciando onde escolhemos morar. Segundo um estudo global, os países considerados mais seguros incluem vários europeus como Países Baixos, Suécia, Áustria, Finlândia, Noruega, além de Canadá e Austrália. A Nova Zelândia ficou em terceiro lugar entre os países mais seguros, atrás da Dinamarca em segundo. A Suíça é considerado o país mais seguro do mundo por percepção e também lidera outro ranking dos Estados Unidos como o melhor país no geral. Apesar de a Suíça ser considerada a mais segura, diversos fatores podem questionar essa percepção. Opiniões sobre segurança são fortemente influenciadas pela identidade e histórico de cada pessoa, como raça, gênero, classe e etnia. Em geral, mulheres se preocupam mais com a própria segurança e tomam mais precauções que homens. Isso se relaciona principalmente ao medo da violência sexual e suas preocupações são legítimas. Embora as mulheres tenham taxas consistentemente mais baixas de vivenciar crimes violentos em geral, elas têm o dobro de chances de sofrer violência sexual. Mulheres podem considerar ruas mal iluminadas e becos isolados mais perigosos que homens, pois essa percepção está ligada à identidade de gênero. Além disso, certas condições, como a presença policial, são vistas como sinal de segurança por alguns e como ameaça por outros, dependendo de suas experiências prévias. Enquanto alguns veem forte presença das forças de segurança como sinal de proteção, pesquisas indicam que muitas minorias raciais e étnicas desconfiam mais dessas forças do que pessoas brancas. As experiências com a polícia variam conforme o histórico étnico e racial, podendo gerar desconfiança e insegurança em casos de interações negativas. Pessoas que se identificam como não brancas relatam mais tratamentos injustos por agentes de segurança, o que se relaciona a menor confiança na polícia. Esses sentimentos generalizados de desconfiança atingiram uma escala nacional durante o movimento Vidas Negras Importam nos Estados Unidos, especialmente em 2020, desafiando a narrativa amplamente difundida de que a presença policial aumenta a segurança. Percepções de segurança ou perigo são fortemente influenciadas pela identidade e experiências pessoais.
Essas percepções distintas tornam a segurança difícil de quantificar e generalizar. Nem todas as experiências são iguais, e um local seguro para alguns pode não ser para todos. Então, precisamos ter isso em mente enquanto analisamos alguns dos fatores atuais de segurança e saúde em diferentes áreas. Primeiro, vamos ver como esses fatores mudaram ao longo do tempo. O momento é crucial para a segurança. Historicamente, os países mais seguros para se viver provavelmente eram aqueles com acesso à melhor medicina e às tecnologias mais recentes. O acesso à medicina de qualidade garantiria vida mais longa e saudável, enquanto tecnologias para abrigo, alimentação e necessidades básicas supririam o essencial. Tecnologias avançadas, como pólvora ou metais para armas, poderiam proteger comunidades de invasões e conflitos. No entanto, a paz e a segurança foram abruptamente interrompidas sem aviso prévio muitas vezes ao longo da história. Muitas tribos indígenas das Américas viveram da terra por séculos até a chegada dos colonizadores no final dos anos 1400, que trouxeram doenças, trabalho forçado, migração e conflitos armados. Embora de fato houvesse conflitos entre as tribos em alguns momentos, a vida nas Américas, antes da presença dos espanhóis, é amplamente considerada um período mais seguro para os povos indígenas do que após o início da colonização europeia. Determinantes de saúde e segurança mudaram com as condições de vida globais ao longo do tempo. A expectativa de vida aumentou com o acesso à medicina e à saúde, e a mortalidade infantil caiu ao longo do tempo. Antes dos tempos modernos, cerca de metade das crianças morria antes dos 5 anos. Em 2017, a mortalidade infantil caiu para 3,9%. O acesso a vacinas, antibióticos e cuidados de saúde essenciais melhorou os resultados de saúde globalmente, aumentando a segurança geral. O risco e o perigo cresceram nos últimos anos, principalmente com o avanço de tecnologias perigosas. A criação de armas nucleares e outras tecnologias nucleares no último século apresentam um risco catastrófico em todo o mundo. Lugares como Hiroshima, Nagasaki, Chernobyl e Fukushima continuam sofrendo com impactos catastróficos da contaminação nuclear, causados por bombardeios em 1945 e derretimentos de reatores em 1986 e 2011. Além da devastação inicial desses ataques e acidentes nucleares, a radiação contínua nesses locais gera um risco permanente para a saúde e segurança das pessoas que vivem ali. A ameaça constante de uma guerra nuclear, assim como o risco sempre presente de um desastre nuclear, é uma preocupação de segurança relativamente nova e em evolução, que surgiu pela primeira vez há quase um século. As preocupações com as mudanças climáticas aumentaram o risco global desde o início das revoluções industriais. Até o final do século XXI, muitos lugares se tornarão inabitáveis, especialmente os mais quentes, regiões costeiras e ilhas afetadas pela elevação do mar, além de áreas vulneráveis a furacões e tempestades tropicais. Com o aumento das temperaturas e mais eventos climáticos extremos, como secas e inundações, o mundo inevitavelmente ficará menos seguro para viver. Isso será ainda mais evidente nos locais mais vulneráveis às mudanças climáticas. Muitas visões sobre saúde e segurança mudaram desde a pandemia de Covid-19 e outras doenças como vírus da imunodeficiência humana, síndrome da imunodeficiência adquirida e Ebola. A pandemia do coronavírus, como outras epidemias, mostrou sucessos e falhas dos sistemas de saúde e do gerenciamento de doenças, principalmente nas cidades. A Covid-19 foi a primeira pandemia dessa escala em nosso mundo tão urbanizado. Na década de 1900, durante a gripe espanhola, só 14% da população mundial vivia em cidades. Atualmente, 57% da população mundial vive em cidades. Por causa dessa migração para as cidades, elas se tornaram densamente povoadas. Sem políticas de saúde adequadas, doenças se espalham rápido e hospitais ficam sobrecarregados por falta de capacidade. Muitas cidades não estavam prontas para lidar com a pandemia de coronavírus, como vimos em 2020 e depois. Outras, como Copenhague, Dinamarca, Toronto, Canadá, Sydney, Austrália e Tóquio,
Japão se saíram particularmente bem. Ao pensar no lugar mais seguro da Terra, a segurança e resiliência das grandes cidades passaram a ser cada vez mais relevantes para a segurança de um país, especialmente com a urbanização do último século. Com todos esses exemplos, você pode ver que o tempo determina em grande parte o que torna um lugar seguro ou não. À medida que nosso planeta enfrenta grandes questões contemporâneas, como as mudanças climáticas, a disseminação de pandemias e a ameaça de contaminação nuclear, o estado de segurança está sempre mudando em nosso mundo. Avanços em saúde e tecnologia aumentaram a segurança global, embora novos riscos surjam frequentemente. Qual é o local mais seguro da Terra em 2023 e nos próximos anos? Vamos analisar o estado atual dos fatores discutidos, começando pela saúde. Como discutimos anteriormente, a saúde desempenha um papel importante em como podemos pensar sobre segurança ao redor do mundo. Acessibilidade, qualidade da infraestrutura, taxas de doenças e expectativa de vida indicam a qualidade dos sistemas de saúde em diferentes locais. As taxas de natalidade e mortalidade infantil podem desempenhar um papel na determinação de como são as condições de vida para gestantes e recém-nascidos. Claramente, a saúde pode assumir muitas formas e aspectos, e todos eles podem nos informar sobre qual é realmente o lugar mais seguro da Terra. Ao mesmo tempo, as taxas de suicídio, a prevalência de doenças mentais e o acesso a cuidados, além dos índices de felicidade, podem nos dizer sobre a saúde emocional de determinado lugar. Esses índices e fatores influenciam a saúde e segurança de um local. Além disso, porém, vamos também considerar como pessoas de diferentes origens vivenciam essas condições de saúde e segurança. Um fator fundamental para a saúde e segurança de uma região é o acesso a cuidados de saúde de qualidade. O acesso a um sistema de saúde pública bem desenvolvido é um indicador de maior expectativa de vida e melhores resultados de saúde. A qualidade e a capacidade dos serviços de saúde são essenciais, principalmente em crises como a pandemia de Covid-19. Em 2021, o Instituto da Commonwealth avaliou a eficiência, o atendimento e a qualidade dos sistemas de saúde de 11 países de alta renda. Noruega, Países Baixos e Austrália foram avaliados como tendo os melhores sistemas de saúde por essa análise. Dos 11 países, os Estados Unidos foram considerados os piores 6 vezes em 20 anos. Um estudo sobre a percepção pública apontou Dinamarca, Alemanha e Suécia como países com os sistemas de saúde pública mais avançados do mundo. Diversos países europeus e Austrália se destacam no acesso à saúde. Mas como eles se saem em outras áreas de saúde e segurança? O acesso à saúde revela muito sobre a saúde de um país, mas avaliações isoladas não mostram todo o panorama de saúde e acessibilidade de um local. O acesso à saúde não é igual para todos. Então, mesmo que existam hospitais em quantidade suficiente e cuidados de saúde de qualidade disponíveis, o custo e outras barreiras dos sistemas de saúde podem tornar o acesso à saúde de qualidade inacessível, especialmente para pessoas de baixa renda. Na época, pessoas com deficiência, idosas, gestantes e neurodiversas vivenciam experiências diferentes no trabalho, escolas, saúde e sociedade, o que pode afetar saúde e bem-estar no país. As experiências de pessoas marginalizadas, especialmente com questões de saúde, deficiência, gravidez e envelhecimento, variam bastante entre países, independentemente da infraestrutura de saúde. No entanto, experiências pessoais diversas não podem ser facilmente capturadas apenas por essas estatísticas. Como podemos começar a pintar um quadro mais complexo da saúde e segurança de um lugar? A taxa de doenças é outro critério pelo qual os países costumam ser avaliados em termos de saúde, embora os tipos de doenças e as formas de medi-las variem bastante de região para região. Há várias formas de avaliar o risco de doenças em um país. Um estudo da Organização Mundial da Saúde, que analisou o risco de morte prematura por doenças não transmissíveis como câncer, diabetes e doenças cardíacas, descobriu que Coreia do Sul, Suíça, Japão e Austrália estavam entre os países com menor risco de morte por doenças não transmissíveis. Japão, Coreia e França tiveram algumas das menores taxas de doenças cardíacas associadas à alimentação, exercícios e obesidade. Como vimos na pandemia de coronavírus, riscos de doenças transmissíveis como gripe,
Covid-19, vírus da imunodeficiência humana, e síndrome da imunodeficiência adquirida também influenciam a segurança de um lugar. Durante a pandemia de Covid-19, China, Nova Zelândia e países menores como Burundi, Vanuatu e Butão controlaram o coronavírus com políticas rigorosas e registraram baixas taxas de mortalidade por milhão. As taxas de mortalidade por doenças mostram o controle delas e a qualidade do sistema de saúde, enquanto as taxas gerais indicam o nível de saúde e segurança de um país. Entre 2015 e 2020, Catar, Emirados Árabes Unidos e Bahrein tiveram algumas das menores taxas de mortalidade geral. Essas taxas de mortalidade particularmente baixas são atribuídas a sistemas de saúde bem administrados, tecnologias impressionantes e em constante aprimoramento, e atendimento ao paciente de alto nível. A mortalidade infantil também pode fornecer uma medida útil de saúde e bem-estar. Eslovênia, Singapura, Islândia e Mônaco estão entre os países com as menores taxas de mortalidade infantil. Assim, esses países podem ser mais seguros para bebês, devido ao cuidado pós-natal, baixo risco e outros fatores. Mas pensando além das taxas de mortalidade em relação a medidas de saúde e segurança, pode-se perguntar: onde as pessoas vivem por mais tempo? A expectativa de vida é um indicador comum para avaliar a saúde e segurança de um local. A longevidade pode indicar genética, cultura, alimentação, assistência médica, ambiente, estilo de vida, criminalidade e outros fatores, que tornam um lugar seguro para viver. Entre os países com maior expectativa de vida estão Mônaco, 87,01 anos, Japão, 84,95, Suíça, 84,38 e Singapura, 84,27 anos. No Japão, a longevidade é atribuída principalmente à alimentação baseada em vegetais, frutas, carnes, peixes frescos e grãos, além de exercícios e investimentos em saúde pública, com vacinação e seguro de saúde universal. A expectativa de vida na Suíça é atribuída a um estilo de vida ativo, satisfação geral e uma dieta rica em laticínios, como queijo e chocolate, além do fato de que a Suíça investe uma porcentagem maior de seu produto interno bruto ou produto interno bruto em saúde do que qualquer país da União Europeia. Como podemos ver, a expectativa de vida está intimamente ligada a muitas condições de vida que desempenham um papel fundamental na saúde e na segurança. Saúde física, expectativa de vida e bem-estar mental e emocional são fatores importantes para a saúde e segurança. Uma forma de avaliar o bem-estar mental é pelos índices de felicidade dos países. Quais são os mais felizes? Segundo o ranking de 2021, a Finlândia é o país mais feliz do mundo. A Dinamarca é o segundo país mais feliz do mundo. E a Suíça é o terceiro mais feliz, com a Islândia e os Países Baixos logo atrás. A Islândia também é classificada como o país com o maior sentimento de apoio social entre os países mais felizes, com Finlândia, Noruega e Dinamarca, empatadas em segundo lugar. Por outro lado, analisar as taxas de suicídio também pode oferecer uma visão sobre o bem-estar emocional e a segurança das pessoas em determinado lugar, seja relacionado às condições de vida, política, cultura ou outros fatores. Os países com as menores taxas de suicídio relatadas incluem Antígua e Barbuda, Barbados e Granada, além de países como Jordânia, Síria, Venezuela, Honduras e Filipinas. Países escandinavos como Noruega, Suécia, Dinamarca e Finlândia têm altos índices de felicidade e baixas taxas de suicídio. Os longos invernos, com dias de até 20 horas, estão ligados ao transtorno afetivo sazonal e maior taxa de suicídio. Entretanto, usar taxas de suicídio específicas pode não ser a melhor forma de avaliar a saúde de um país. Essas taxas desconsideram as circunstâncias do suicídio. Em países com leis liberais sobre suicídio assistido, como a Bélgica, há taxas mais altas de suicídio, muitas ligadas a doenças terminais e não a problemas de saúde mental. Em outros países, como a Coreia do Sul, o suicídio entre idosos é relativamente comum como resultado de estruturas familiares que deixam os adultos mais velhos financeiramente dependentes de seus parentes mais jovens. E o suicídio, muitas vezes, é visto como uma alternativa a ser um peso para a família.
Essas diferentes condições do suicídio em vários lugares mostram que o bem-estar mental e a saúde não se explicam só por estatísticas, como taxas de suicídio, doenças ou investimentos em saúde. O fator que precisamos explorar é o efeito do ambiente e do clima. Vamos reunir os fatores de saúde discutidos e identificar os países mais saudáveis. Um ranking que considera expectativa de vida, mortalidade infantil, gasto em saúde e produto interno bruto per capita coloca a Islândia como o país mais saudável, graças ao alto investimento em saúde, baixa incidência de doenças evitáveis, longa expectativa de vida e sistema de saúde universal estatal. Além disso, a Islândia exige por lei que os residentes se registrem com um médico, incentivando o cuidado preventivo para sua população. Outros países mais saudáveis incluem o Japão, com sua expectativa de vida média particularmente longa, seguro de saúde universal robusto e alta disponibilidade de leitos hospitalares, além da Itália, Singapura, Suécia e Finlândia. Como você pode perceber, todos os países classificados como os mais saudáveis do mundo também são conhecidos por sua aptidão em várias áreas relacionadas à saúde e bem-estar, incluindo o controle de doenças, expectativa de vida, infraestrutura de saúde e índices de felicidade, entre outros que exploramos anteriormente. Mas, como mencionamos, a saúde não é o quadro completo, e quanto ao meio ambiente e ao clima, a saúde e segurança são fortemente influenciadas pelo ambiente e clima de um local. A qualidade do meio ambiente e sua vulnerabilidade a riscos e mudanças climáticas determinarão cada vez mais a saúde e segurança das pessoas, já que o mundo enfrenta impactos climáticos cada vez mais severos. Fatores que determinam os países com melhor segurança ambiental incluem resiliência às mudanças climáticas, risco de desastres naturais, segurança alimentar, acesso a ar e água limpos e exposição a contaminantes como radiação e chumbo. Esses fatores ajudam a identificar os países mais seguros ambientalmente para viver, agora e com o avanço das mudanças climáticas. À medida que as mudanças climáticas se intensificam, os lugares mais quentes da Terra ficarão ainda mais quentes, os lugares frios ficarão mais frios, os lugares mais úmidos se tornarão ainda mais úmidos e os lugares mais secos ficarão ainda mais secos. Furacões, incêndios, secas e inundações serão mais frequentes. A elevação do nível do mar deixará muitas ilhas e regiões costeiras inabitáveis, e eventos climáticos extremos serão mais severos e frequentes. Nenhum lugar na Terra está totalmente seguro das mudanças climáticas, mas alguns lugares serão mais seguros do que outros. Primeiro, espera-se que lugares mais frios se saiam melhor, já que, até meados do século XXI, as temperaturas de verão devem estar entre 5 e 6 graus mais altas do que são agora, em toda a América do Norte. Com tendências globais, os lugares mais seguros serão longe do oceano, pois muitas costas vão diminuir e sofrer erosão. Ilhas podem acabar submersas e tempestades tropicais, enchentes e furacões vão se tornar mais frequentes, mais intensos e mais mortais do que são hoje. O acesso à água potável é essencial, pois cresce a demanda por água limpa para consumo. Terrenos desérticos e áreas secas já consumiram a maior parte da água subterrânea, e a terra seca não consegue mais absorver a chuva. Além disso, a elevação passará a desempenhar um papel significativo na segurança contra enchentes e temperaturas extremas. Todos esses fatores podem manter as pessoas seguras das mudanças climáticas, mas onde no mundo existe um lugar assim? Entre os lugares mais seguros contra mudanças climáticas estão o norte dos Estados Unidos da América, sobretudo próximos aos Grandes Lagos e Nordeste, além da Groenlândia, Irlanda e centro do Canadá. Países escandinavos como Noruega, Finlândia, Suécia, Islândia e do centro-norte da Europa, como Estônia e Letônia, são considerados relativamente seguros quanto às mudanças climáticas, exceto no caso de colapso da circulação meridional de revolvimento do Atlântico. Não entraremos em detalhes, mas um colapso nessa circulação de água poderia causar mudanças rápidas nas temperaturas locais, impactando bastante a produção de alimentos dos países afetados. O momento e a probabilidade disso ainda são debatidos pelos cientistas, então incluímos esses países por enquanto.
ao considerar mais fatores relacionados à resiliência climática, como metas de emissão de dióxido de carbono, esforços para a transição para energia limpa e adaptabilidade, além da geografia, a Noruega é classificada como o país menos vulnerável às mudanças climáticas. A Noruega é seguida pela Nova Zelândia, depois pela Finlândia, e outros países que se destacam em resiliência climática incluem Dinamarca, Suécia, Suíça, Singapura, Áustria, Islândia e Alemanha. Os sistemas sociais e as políticas governamentais desempenham um papel fundamental nesses rankings, já que todos esses países estão comprometidos em mitigar as mudanças climáticas e fazer a transição para longe dos combustíveis fósseis prejudiciais. Da mesma forma, um ranking do Instituto Global de Sustentabilidade estima que, diante de uma catástrofe climática e colapso global, a Nova Zelândia está melhor posicionada para persistir, assim como a Tasmânia, Irlanda, Islândia, Reino Unido, Estados Unidos e Canadá. Esses rankings foram baseados em métricas de autossuficiência, resiliência alimentar, sistemas financeiros, energéticos e isolamento de outros países que buscam a ajuda deles em catástrofes. Perceba que muitos dos países mais bem avaliados são europeus ricos, com recursos para se adaptar às mudanças climáticas. Embora alguns desses países tenham demonstrado compromisso em agir para mitigar as mudanças climáticas, impedir que as mudanças climáticas se tornem catastróficas depende de uma ação global. Apesar de alguns países prometerem neutralidade de carbono ou transição para energia limpa, ainda correm alto risco climático se o mundo não abandonar os combustíveis fósseis. Assim, o compromisso com a mitigação das mudanças climáticas pode não indicar segurança frente a essas mudanças. Países de baixa renda estão mais expostos aos impactos climáticos, pois geralmente não têm recursos para financiar medidas de adaptação contra catástrofes. Outra preocupação ambiental importante é o risco de desastres naturais. A vulnerabilidade de um local depende do estado socioeconômico do país, da infraestrutura para prevenir desastres e de fatores ambientais que o protegem ou expõem a desastres. É fundamental que um local consiga se adaptar a desastres naturais recorrentes e se reconstruir após eles. De acordo com uma revisão de 2020, o Catar foi classificado como o país com menor risco de desastres, com países como Malta, Arábia Saudita, Islândia, Egito e Finlândia também figurando entre os 10 países mais seguros em relação a desastres naturais. A adaptabilidade e vulnerabilidade frente a desastres naturais ganham importância com o avanço das mudanças climáticas. A escassez de alimentos é outro fator importante em termos de resiliência às mudanças climáticas e desastres, assim como para a saúde ambiental e a segurança geral de um local. Produzir alimentos localmente e garantir segurança alimentar tornam um país mais seguro em desastres, como na pandemia de coronavírus, quando a alta demanda causou escassez de itens essenciais. A acessibilidade, disponibilidade, segurança e qualidade dos alimentos são fatores de um ranking de segurança alimentar, que apontou a Finlândia como o país mais seguro em 2020. Outros países altamente avaliados incluem Irlanda, Países Baixos, Áustria, Reino Unido, Suécia, Japão, Suíça, Estados Unidos e Canadá. Esses países, portanto, são mais seguros em situações de escassez de alimentos e podem ser lugares mais seguros para aqueles em risco de insegurança alimentar. Além de desastres e fome, danos ambientais mais lentos também ameaçam saúde e segurança, como o acesso a ar limpo e água potável. Poluição e mudanças climáticas estão ligadas e afetam a saúde e segurança de bilhões globalmente. Em junho de 2023, mais de 120 milhões de pessoas nos Estados Unidos da América foram orientadas a ficar em casa pela má qualidade do ar. Os céus de Nova York ficaram laranja devido à fumaça e cinzas dos incêndios florestais no Canadá, que atingiram o nordeste dos Estados Unidos da América. A fumaça de incêndios florestais, emissões de combustíveis fósseis, incineração de lixo e outras poluições do ar podem prejudicar muito a qualidade do ar, trazendo sérios riscos à saúde de pessoas com doenças respiratórias, gestantes, idosos, crianças e, às vezes, toda a população. Guam
Polinésia Francesa e outras ilhas tropicais, além de Islândia, Austrália, Nova Zelândia, Finlândia, Suécia e Noruega, estão entre os países e territórios com o ar mais limpo. Enquanto isso, o acesso à água potável limpa é outra necessidade, já que vias navegáveis contaminadas podem contribuir para a propagação de doenças, defeitos congênitos e problemas reprodutivos ou outros problemas de saúde a longo prazo. Países com água mais limpa incluem Áustria, Finlândia, Grécia, Islândia, Irlanda, Holanda, Noruega e Suíça. Outra consideração importante para a segurança ambiental é o nível de exposição a produtos químicos e contaminantes mortais, como chumbo, substâncias químicas eternas, radiação e outros. Esses contaminantes afetam principalmente imunocomprometidos, gestantes, idosos, crianças e pessoas com deficiência. No ranking dos países menos tóxicos, o Quênia lidera, seguido por Tanzânia, Etiópia, Moçambique e Camarões. Países desenvolvidos e ricos têm mais toxicidade por poluição e químicos do rápido desenvolvimento. 8 dos países mais tóxicos, por outro lado, estão localizados no Oriente Médio, onde a extração de petróleo é predominante e o desenvolvimento está se acelerando. Com tudo isso, podemos ver que o ambiente ao nosso redor desempenha um papel fundamental em relação à nossa segurança. Com o avanço das mudanças climáticas e da degradação ambiental, a segurança ambiental será cada vez mais crucial e afetará muitas vidas globalmente. No entanto, é importante observar que muitos desses rankings ambientais são baseados em projeções, perspectivas e noções do que seria a saúde ambiental. O futuro das mudanças climáticas é, em parte, imprevisível. Por exemplo, o norte dos Estados Unidos é visto como relativamente seguro quanto às mudanças climáticas. Os impactos dos incêndios florestais no Canadá foram surpreendentes e inesperados em um lugar que se pensava ser menos afetado pelas mudanças climáticas. No entanto, o meio ambiente e o nosso clima desempenham um papel significativo na determinação da saúde e segurança de um determinado lugar. Em seguida, vamos analisar os países mais seguros quando se trata de violência e danos. Quem são os principais candidatos à alta segurança ambiental? Entre os países mais seguros ambientalmente está a Finlândia, destacada pela alta resiliência a mudanças climáticas, desastres naturais, ar e água limpos e segurança alimentar. A Islândia obteve avaliações altas em resiliência climática, adaptabilidade a catástrofes, resistência a desastres naturais e qualidade da água e do ar, assim como Canadá, Noruega, Suécia e Suíça. Como esses países e outros se saem em relação à segurança contra a violência e danos? Determinar a segurança também exige uma análise das taxas de violência e danos em um determinado local. A violência é vista como um dos sinais mais claros de segurança ou insegurança, mas vários fatores definem se ela representa risco real em um lugar. O Índice Global da Paz fornece dados sobre a segurança de um local, incluindo conflitos militares, taxas de crimes violentos e presença policial. Porém, certos riscos à segurança são menos evidentes, como leis rígidas sobre armas, risco de guerra nuclear, opressão política e mortes no trânsito e entre pedestres. Quais países apresentam menos violência em guerra, criminalidade ou opressão política? As classificações do Índice Global da Paz são focadas em 3 domínios de pacificidade, que incluem os níveis de segurança e proteção social, a extensão dos conflitos domésticos e internacionais em um determinado país e o grau de militarização nesse país. A categoria de segurança e proteção social é medida através das taxas de crimes violentos, atividade terrorista e manifestações violentas, assim como o relacionamento com países vizinhos, a estabilidade do cenário político e o número de pessoas deslocadas e refugiados dentro desse país. Conflitos domésticos e internacionais são avaliados por indicadores de envolvimento, papel e duração em conflitos internos e externos. Por fim, os indicadores de grau de militarização incluem os níveis de fortalecimento militar, acesso a armas, nível de pacificidade, gastos militares como porcentagem do produto interno bruto, número de oficiais das Forças Armadas e contribuições financeiras para a missão de manutenção da paz das Nações Unidas. Então, quais países são os mais pacíficos de acordo com esse sistema de classificação? Vamos dar uma olhada.
Ocupando o primeiro lugar como o país mais pacífico do mundo está a Islândia, seguida pela Dinamarca, Irlanda, Nova Zelândia, Áustria e Singapura. Outros países amplamente pacíficos incluem Portugal, Eslovênia, Japão, Suíça e Canadá. O Índice Global da Paz revela muito sobre paz e violência em um país, mas conflitos militares e crimes violentos não são as únicas formas de violência a considerar. Mesmo com o valor fornecido pelo Índice Global da Paz, no entanto, pode haver algumas limitações nessa avaliação da paz. Com a militarização, acesso a armas e número de oficiais, grandes países ricos e desenvolvidos podem parecer inseguros pela presença militar. A militarização pode ser vista como segurança, pois uma presença militar forte pode evitar conflitos com outros países. Como resultado, o índice pode não representar totalmente o quão pacífico ou violento um país é. É fundamental compreender a segurança no contexto político e social mais amplo de um país. Além da militarização e dos conflitos militares, a guerra nuclear tornou-se uma grande ameaça à segurança no século passado. Diversas grandes cidades globais, especialmente nos Estados Unidos da América e em países desenvolvidos com armas nucleares como Rússia, França, China, Reino Unido, Paquistão, Índia, Israel e Coreia do Norte, correm risco de ataques nucleares em larga escala. Países em conflito militar no mundo têm maior risco de ataque. Diante dos impactos nucleares imediatos e de longo prazo, como nos bombardeios de Hiroshima e Nagasaki pelos Estados Unidos da América, a existência de cerca de 13 mil armas nucleares indica que todo o planeta está em risco. Qual é o local mais seguro em caso de ataque nuclear? A Suíça, por exemplo, possui abrigos anti-explosão para proteger toda a sua população. Austrália, Nova Zelândia, Islândia, Ilhas Salomão e Vanuatu são, segundo cientistas, os locais mais adequados geograficamente para sobreviver a um apocalipse nuclear. No entanto, as alianças e envolvimentos militares estão sempre mudando, então prever a segurança em caso de precipitação nuclear é difícil de fazer. Vimos como a militarização e ameaças externas de guerra influenciam a segurança. E quanto à violência doméstica em um país, como a polícia protege ou prejudica pessoas pelo mundo, acredita-se que a polícia serve para nos manter seguros. No entanto, a presença policial pode não ser o melhor indicador de segurança em um determinado país. O uso da força letal é um risco global, agravado por leis de armas flexíveis. Islândia, Dinamarca e Suíça têm as menores taxas de mortes causadas pela polícia, sem registros anuais desses casos. A Islândia só registrou uma morte causada pela polícia em sua história, e os policiais não portam armas de fogo. Países como Portugal, Suécia, Noruega, Finlândia e Nova Zelândia são vistos como mais seguros quanto à violência policial. Na época, países com menos mortes pela polícia figuravam entre os mais seguros do mundo. Embora a polícia e o exército possam representar um risco sério para a segurança de um país, mortes e ferimentos relacionados à violência muitas vezes têm origem em circunstâncias políticas do respectivo país. Países com imprensa limitada ou perseguição de grupos por raça, religião, sexualidade, gênero, etnia ou identidade podem ser um risco para cidadãos e visitantes. Quais países são mais seguros para a autoexpressão? Mulheres, pessoas lésbicas, gays, bissexuais, transgêneros e queer mais e outros grupos marginalizados. Quando se trata de autoexpressão, a segurança pode ser amplamente apoiada ou inibida por circunstâncias culturais e políticas. Assim, locais com maior proteção e apoio à autoexpressão costumam ser mais seguros para pessoas de diversas origens. Assim, a Noruega lidera em liberdade de imprensa, seguida por Dinamarca, Suécia, Estônia e Finlândia. Além disso, os Países Baixos, Canadá, Reino Unido, Austrália, Noruega e Suécia são todos classificados como tendo leis fortes sobre liberdade religiosa, o que protege outra forma de autoexpressão. A Noruega é vista como um dos países mais igualitários em gênero, com grandes esforços para ampliar direitos, autodeterminação e oportunidades para mulheres e meninas. A Finlândia tem tradição em igualdade de gênero,
dando plenos direitos políticos às mulheres em 1906, sendo pioneira nisso. Homens e mulheres têm representação igual na força de trabalho da Finlândia. A Islândia é referência em igualdade de gênero e tem lei que exige pelo menos 40% de cada gênero em conselhos de empresas públicas, órgãos governamentais e comitês. Dinamarca, Luxemburgo, Suíça e Suécia também têm reputação de equidade de gênero. O Canadá é considerado o país mais amigável para lésbicas, gays, bissexuais, transgêneros e queer mais no mundo, seguido por Suécia e Países Baixos. Os Países Baixos são reconhecidos por seu histórico legislativo em direitos lésbicas, gays, bissexuais, transgêneros e queer mais, e casamento igualitário, sendo considerados o melhor país em equidade racial, seguidos por Suécia, Noruega, Canadá e Finlândia, segundo a percepção pública. Todos esses fatores contribuem muito para a segurança de um lugar e das pessoas de todas as origens que vivem ali. A segurança também envolve as taxas de fatalidades no trânsito e entre pedestres, que mostram danos muitas vezes não intencionais, mas com graves consequências. Os lugares mais seguros para dirigir no mundo incluem San Marino, 100 mortes registradas por 100 mil habitantes, Micronésia, Maldivas, Noruega, Suécia, Dinamarca e Suíça, entre outros. A segurança viária é essencial para determinar os lugares mais seguros do mundo, já que motoristas, ciclistas e pedestres estão todos em risco devido a condições perigosas de trânsito e direção. Quais países são mais seguros quanto à violência? Noruega, Finlândia, Suíça, Suécia e Dinamarca são consideradas relativamente seguras quanto à violência e liberdade de expressão, indicando segurança para pessoas de origens marginalizadas. Considerando tudo o que falamos, qual o lugar mais seguro do mundo? É difícil afirmar com certeza qual país é o mais seguro, pois rankings são subjetivos e análises estatísticas podem ser limitadas. É importante lembrar que nem todo lugar será igualmente seguro para todas as pessoas e que cada um vem de diferentes origens e experiências. No entanto, ao usar várias linhas de raciocínio e avaliar a segurança sob diferentes perspectivas, conseguimos chegar a um país que é mais seguro do que os demais. No fim das contas, a Islândia é o país mais seguro do mundo, especialmente considerando suas classificações como o país mais saudável e pacífico do mundo. Além disso, a Islândia não possui nenhum tipo de animal nocivo ou perigoso, incluindo mosquitos, carrapatos, ursos, cobras ou aranhas venenosas. O país valoriza a equidade, tem baixíssima criminalidade, ar e água limpos, não possui exército e sua polícia não usa armas de fogo. Também é muito resiliente a mudanças climáticas, desastres naturais e guerra nuclear. Outros candidatos importantes incluem Suíça, Dinamarca, Nova Zelândia, Noruega, Suécia e Finlândia. No fim, a Islândia ocupa o primeiro lugar. Como seu país está no ranking de segurança? Em que lugar você se sente mais seguro? Comente abaixo. Agora assista por que países quentes são mais pobres do que países frios, ou qual é o lugar mais difícil de se chegar no mundo.